11h06 nessa manhã de sexta-feira, último dia do mês de março, dia 31. Nós recebemos ao vivo no nosso estúdio o jornalista Álvaro Pereira. Hoje nós temos mais um encontro, mais um bate-papo, direto também com o Adriano Seulin, lá em Brasília. Bom dia, Álvaro, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Prazer estar aqui mais uma vez agora para conversar com o Adriano Seulin, o repórter Adriano Seulin, nosso correspondente em Brasília, que vem com as últimas informações sobre a política nacional. Adriano, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Gerais FM. Semana em Brasília foi bastante agitada, viu, Álvaro? Em primeiro lugar, teve o anúncio, né, da nova regra fiscal, que é uma nova regra para você demonstrar mais controle dos gastos e, ao mesmo tempo, prever despesas. Que o que significa? Como a gente tem na nossa casa, ou na nossa empresa, ou no nosso negócio, a gente não pode gastar mais do que arrecada, né? Mais do que a gente ganha, né? Mais do que a gente tem como receita, senão quebra o país. O PT começou com muita começou com muita dúvida sobre como ele faria isso, porque a tendência dos outros governos do PT era sempre gastar mais do que se tinha. Então, isso causou muita preocupação, principalmente nos agentes de mercado. Portanto, ontem, né, o ministro Fernando Haddad anunciou uma nova regra fiscal que, pelas primeiras notícias que a gente tem visto na imprensa e também declarações de alguns economistas, ela tem sido bem resolvida, porque tem sido bem assimilada. Porque o que ele está considerando é o seguinte: não, a gente só vai aumentar a despesa se houver o aumento na arrecadação. Se não houver aumento na arrecadação, né, se não tiver crescimento econômico, as despesas vão diminuir. Então tem uma perspectiva aí, digamos, positiva nesse ambiente, viu, Álvaro? O mercado recebeu bem esse anúncio feito ontem pelo ministro da Fazenda, né? O mercado recebeu bem. Sempre tem alguma... É claro que a tendência do mercado é esperar que o governo seja mais austero, né? Normalmente, os planos econômicos em momentos restritivos que deram certo, havia o que eles chamam, né, dessa visão mais ortodoxa da economia. O que significa? Significa ser mais apertar o cinto mesmo, né? Não é essa característica, né? E também não foi isso que foi proposto na campanha do presidente Lula, né? Ele falou que ia fazer mais investimento, né? Então acaba gerando um contrassenso. No entanto, essa proposta, ela pelo menos mostrou um certo equilíbrio entre fazer gastos e ter mais receita. Então, à primeira vista, foi bem positivo. Agora, só dará certo de fato se a economia melhorar. E nesse aspecto, isso depende de outros fatores. Depende da própria conjuntura mundial. Ainda a gente está vivendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impacta em alguns setores, né? Principalmente até no setor, né, do agro, que é muito forte, acaba impactando algumas coisas, né? Então, assim, alguns preços, a questão inflacionária também tem um problema, aí a gente tem algum risco inflacionário, né? Se o Banco Central continuar com a política também de manutenção dos juros, isso também torna o crédito muito caro. Se você tem o crédito muito caro, como é que você vai fazer investimento, né? Só para trazer uma informação aqui interessante para o público, até uma questão pessoal, esses dias eu fui tentar ver uma possibilidade de trocar o meu carro, né? Porque eu queria um carro que me desse mais condições até para ir para o interior, né? Um carro, uma caminhonete. Na hora que você vai ver o crédito ainda está muito alto. Os juros estão muito altos, né? Os juros estão muito altos. E eu até vi lá, foi até interessante, porque quando você compra o carro como pessoa jurídica,
você tem um percentual de desconto. E para o produtor rural, ainda mais, né? Porque o produtor rural precisa de uma caminhonete. Pessoa jurídica também, né? Então, tem um desconto. Tem uma caminhonete, então o crédito está muito alto. Então você pensa, peraí, eu penso na cabeça do produtor rural, eu vou comprar uma caminhonete, o crédito, para eu pegar o empréstimo, mas será que lá na frente eu vou conseguir? O meu negócio vai, por exemplo, o preço da carne estará dentro daquilo que eu me planejei? Né? Então isso é a insegurança que se abate sobre todos, e para o governo também. Porque se o governo não consegue fazer a economia crescer, ele próprio também não vai ter receita para manter o serviço de saúde, de educação, de segurança, né? Para pagar o funcionalismo, né? Então isso gera toda... Então, assim, à primeira vista, uma boa regra fiscal. E no Congresso, algumas declarações vieram positivas também em relação a isso, porque vai ter que passar pelo Congresso. Ainda bem, né? Porque as coisas realmente precisam ser aprovadas, né? Todos nós votamos em deputados e senadores para exatamente aperfeiçoar as propostas do governo. Então, Adriano, já que você falou de Congresso, né? A gente vem acompanhando aí essa queda de braço entre os presidentes da Câmara e do Senado Federal, né? No caso da Câmara, o deputado Arthur Lira, no caso do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, aqui de Minas Gerais. Tá uma briga feia e que até está criando dificuldades para o governo do presidente Lula, né? Porque os dois, eles vinham muito fortes, né? Do governo anterior para ele. E o Arthur Lira, especialmente, ele montou um bloco parlamentar, como se chama Centrão, e ele virou uma figura muito importante no jogo político, causando algum desequilíbrio. E a questão da pandemia também criar alguns instrumentos para não ter tantas comissões e tantas discussões, que na questão das medidas provisórias abriu-se mão durante a pandemia de fazer uma comissão mista composta de forma igual por senadores e por deputados. E o Pacheco queria voltar, já que acabou a pandemia, voltar a ter a comissão mista. Isso gerou uma turbulência. O Arthur Lira ficou muito envolvido nessas discussões e, acredite, Álvaro, ele tomou um olé essa semana, viu? Ele tomou um drible. Porque o que aconteceu? Um outro grupo de partidos, formados pelo MDB, pelo PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, e pelo Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, né? Eles formaram um bloco que vai ser o maior bloco da Câmara dos Deputados, com 142 deputados. E a interpretação dos analistas, da imprensa, dos cientistas políticos, e esse bloco vai enfraquecer o Arthur Lira. Porque como ele tinha um domínio em todas as bancadas, principalmente as bancadas do centro e da direita, agora você tem um bloco aí de partidos mais ao centro, partidos que estão com um relacionamento maior com o governo, como o MDB e o PSDB, e você traz ainda um partido mais à direita, o Republicano. Esses três partidos, atualmente, eles têm 40 deputados em média. O MDB tem 42, o PSD tem 42, o Republicanos tem 40. Então você consegue criar esse grupo que vai fazer frente ao Arthur. Tanto que hoje já tem a notícia que o próprio Arthur vai fazer um bloco, o União Brasil, né, que ele é do Progressistas. E juntos eles vão ter 106 deputados, ou seja, não conseguem superar. E por que é importante essa história dos blocos partidários? É importante a gente explicar isso para o nosso ouvinte. Porque quando você forma um bloco e você vai ter uma comissão para discutir, por exemplo, a PEC da maioridade penal. Na hora que você forma essa comissão, o número de cadeiras da comissão ela é proporcional ao número dos blocos partidários. Portanto, esse bloco novo do MDB, do PSD e do Republicanos, ele vai ter um maior número de cadeiras. Portanto, um maior número de deputados e maior número de influência.
Né? Então, esse grupo, inclusive, é maior do que o bloco da esquerda, né? Que é formado pelo PP, pelo PSOL. Então, hoje, o jogo está mudando um pouco para o Arthur Lira. E o que vai ter? O impacto, por exemplo, vai voltar a reforma, vai voltar primeiro o arcabouço fiscal. Se montar uma comissão especial para discutir o arcabouço fiscal, esse bloco vai ter o maior número de cadeiras, né? Ou seja, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sai enfraquecido desse embate aí com o senador Rodrigo Pacheco, né? E o governo fica com um nível de governabilidade melhor na Câmara dos Deputados com esse racha, no chamado Centrão. Eu acho que o que acontece, Álvaro, é que esses partidos que estão nesse bloco, eles são mais governistas. O MDB tem 3 ministérios, a ministra do Planejamento é do MDB, ela participou da elaboração do arcabouço fiscal. O PSD, ele tem o Ministério de Minas e Energia, inclusive administrado, comandado por um mineiro, né, que é o Alexandre Silveira, que foi senador, que é ligado ao Pacheco, né? No Senado, a mesma coisa. O partido do Pacheco, o PSD, está no bloco do PT. Então, digamos assim que voltou um pouco mais a política de conversa, de diálogo, que ela estava muito em cima do orçamento, né? Em cima do orçamento. No entanto, Álvaro, tem um outro episódio que a gente não pode deixar de pontuar aqui, porque ele foi relevante, foi a volta do presidente Bolsonaro para o Brasil. Que em Brasília, Álvaro, para você ter uma ideia, o meu filho vai para a escola de manhã, tiveram que bloquear algumas ruas para o presidente passar, porque havia uma expectativa e houve uma presença popular ali, né? As emissoras de TV passaram a chegada dele, ou seja, ele é uma liderança importante. E a fala dele, Álvaro, foi muito equilibrada, viu? Ele falou de forma pontual, né, de forma serena, entendeu? Então, eu acho que foi muito importante. Então, não dá para negar que hoje o partido dele, o PL, é a maior, de forma sozinho, é a maior bancada. Tem 99 deputados, que significa que o projeto que ele defendeu na campanha era um projeto que tem muita aceitação, como a gente sabe, em algumas cidades, em alguns estados, há uma preferência pelo presidente Bolsonaro. Ele foi mais votado em São Paulo, ele foi mais votado no Rio Grande do Sul, ele foi mais votado em Santa Catarina, no Paraná, em cidades grandes ele foi mais bem votado. Então, assim, é uma coisa que essa montagem desse bloco, ela tem uma influência, mas não dá para negar. E uma das pessoas que foi lá comparecer no evento do presidente Bolsonaro foi o presidente do Progressistas, que é o partido da Arthur Lira, né? O senador Ciro Nogueira. Então, o atual governo, ele também tem que ficar atento a esses movimentos, que tem a ver com a economia. Porque se a economia não melhora, a tendência natural da população é buscar a alternativa anterior. Ou seja, o que o outro governo fez. Né? Então, assim, tudo está relacionado. Você apresentar uma regra fiscal para você ter mais segurança, para você sinalizar para o mercado, para você conquistar mais investimentos, dependendo do desempenho da receita, ter uma base aliada, mais equilibrada, menos dependente. No entanto, o outro time está jogando. Então, sempre essa é a dinâmica da política, que é a dinâmica bonita da democracia, né? Sem dúvida. E nesse sentido, o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro devolve uma certa normalidade, vamos dizer assim, à política nacional, né? Ele é indiscutivelmente a principal liderança de oposição e estava fora do Brasil. Então estava um vazio, né, que passa a ser preenchido desde o retorno dele ontem. E aí joga-se o jogo normal da política a partir de agora. Claro. Então, isso é fundamental, porque, na verdade, todo mundo tem direito a ter uma pessoa com quem você tem mais identidade, com quem você acredita mais, que você tem os mesmos valores, né? Isso então, faz parte da democracia, né? A divergência de opiniões, mas também o respeito à opinião do outro, né? Não, é fundamental. Agora, eu acho que o importante que aconteceu nos últimos anos, Álvaro, é que você tem uma direita de verdade no Brasil.
Porque antes você tinha a esquerda ali comandada pelo PT e você tinha o PSDB em dúvida em fazer se ele seria um partido mais à direita, se seria ao centro, sempre meio dividido. Agora não, você tem uma liderança de direita, com posições claras ali, e é do jogo democrático. Eu acho que isso vai... aliás, a gente já começaram as articulações para as eleições municipais do ano que vem, e o partido do Bolsonaro, o partido do PL, vai vir muito forte para as próximas eleições, porque principalmente nas cidades onde você tem programa de TV e programa de rádio, ele vai ter um maior tempo para poder apresentar suas propostas, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento. E é isso, Álvaro. Muito bem. Obrigado aí pelas informações. A gente volta na próxima semana com mais novidades aqui para o público da Gerais FM. Eu agradeço, Álvaro. Eu queria fazer um pedido. Pois não. Quem ouviu o nosso programa, por favor, mande seu comentário, mande a sua crítica, mande seu elogio, que é sempre bom para a gente poder se aperfeiçoar e fazer o melhor, que quem manda é o ouvinte, né, não, Álvaro? Isso aí. Sua Excelência, o público, né? Exatamente. Boa ideia, bom pedido, né? É importante essa interação também com o público. Um grande abraço, Adriano, obrigado pelas informações, até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem. Obrigado aos ouvintes da Gerais FM. Pedro.